Alexandre Martins e você está no canal Preparador Anônimo. Seja bem-vindo novamente. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre esse novo método de estudo e compreensão da sobrevivência. Vamos lá? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho no pilar número 2. Dando prosseguimento aqui ao nosso estudo, o segundo pilar, água. O segundo pilar dos 6 pilares da sobrevivência é água. Inclui a aquisição, preparação ou purificação, né, no caso, se necessário, e armazenamento. A água é uma das necessidades mais vitais do corpo humano para a sobrevivência. Quando a gente fala de água, a regra dos 3 lá, ela é bem clara e a gente tem que imaginar que sem esse fluido maravilhoso divino, que segundo o imperador Adriano, mais importante de todos os líquidos, né? A água compreende 3/4 do corpo humano. Em um ambiente severo, o corpo perde líquido a uma taxa alarmante. Imagina você em uma região de deserto, ou até mesmo em uma região congelada em que você precisa fazer atividades físicas. Você vai acabar perdendo água sim, independente do clima ou não. Outros mais arraigados, outros menos, mas vai perder da mesma forma. É imprescindível localizar, purificar e beber, além de armazenar água suficiente para se manter hidratado e em condições, em uma situação de sobrevivência. E só porque a água tem gosto bom, não significa que ela é pura. Isso é extremamente importante. Ah, mas eu não tomo água porque a água tem gosto. Ah, essa água tem cara de água limpa, tá corrente, vou beber sem cuidar. Isso são conceitos perigosos. Não é porque a água tem aparência de limpa que ela tá limpa. E não é a aparência que ela tá suja que ela tá suja. E beber água. Ah, eu não bebo água, eu não gosto de água, a água tem gosto. Um dos maiores erros que a gente pode cometer como seres humanos. Toda a água deve ser purificada e tratada, a não ser que tenha suas condições de aquisição pré-definidas. Aqui eu tenho duas fotos bem interessantes sobre o sistema de filtragem de água em um lago. É um filtro químico, muito importante, muito interessante. Eu tenho um filtro desses, é bem legal, que purifica a quantidade de água. E nós temos aqui formas de armazenamento e estocagem de água de grande quantidade. O acesso à água potável é essencial para a sobrevivência, além do bem-estar físico e emocional do ser humano. Embora todos nós tenhamos ouvido, em regra geral, que a necessidade diária de água é de 1 galão, padrões americanos, ou 3,785 litros dias, temos um mínimo diário de quantidade de meio litro de água por dia em uma questão de sobrevivência dividida em 4 doses. Quantidade mínima. Acima disto, aceitamos como extra. Ainda temos que pensar na necessidade de água para higiene pessoal. Sim, banho, escovar os dentes, lavar o rosto é extremamente importante na questão do quesito saúde. Sempre que possível, devemos incluir água limpa em nossos estoques para higiene pessoal. Qualquer água para beber, escovar os dentes, cozinhar e ao mesmo limpar utensílios de alimentos deve ser potável. Também deve-se usar água limpa para limpar quaisquer feridas abertas, seus olhos, etc. Aí você já tem água em outros requisitos. Como previmos, isso vai exceder 1 galão ou 3,8 litros por dia arredondados. Se você não tem certeza de onde vem sua água, de onde virá sua água durante uma emergência, planeje armazenar o que você vai precisar. E apenas para ser seguro, adicione uma generosa margem de segurança. Isso é extremamente importante. Certifique-se de que seus recipientes de armazenamento sejam aprovados para uso de qualidade na alimentação de armazenamento. Porque não adianta você pegar qualquer vasilha para armazenar água, ela tem que ser adequada. Então, esse conceito é importantíssimo. Porque eu tenho garrafas de água, eu tenho cantis de água, eles têm gosto e cheiro. O plástico do componente desses equipamentos são ruins, então eu já os descartei. Mesmo que eles sejam bons, o fato da água ficar com gosto e com cheiro, para mim já não é suficiente. Então,
sejam limpos e atendam às suas necessidades de segurança, portabilidade, potabilidade e, enfim, e o acesso a essa água. Se seu plano é procurar e obter água, invista em alguns dispositivos de filtragem e purificação. Aprenda a usá-los de forma adequada e conservá-los também. Na pior das hipóteses, se sua água for contaminada, processá-la será melhor do que tentar substituí-la. Existem inúmeras maneiras de coleta de água, de obtenção de água em locais habitados por humanos e animais. O ideal seria que nós aprendêssemos sobre as formas que se aplicam aos mais diversos ambientes, para que você possa repor os seus suprimentos de água. Esse quesito do pilar 2 de água, ele é um tanto curto, por quê? Porque esse tema ele é bastante amplo. Quando eu comento com os meus alunos a respeito de obtenção de água de chuva, água do bambu, água de rios e lagos, água, enfim, de ambiente natural, água sintetizada por plantas ou armazenadas nestas, enfim, esse conceito ele é basicamente o conceito do Safa mais A, em que você tem que ter a sua quantidade de água de acordo com as suas necessidades. Nós já falamos a esse respeito também em um outro vídeo anterior sobre como se tornar um preparador. Essas capacidades de obtenção, purificação, tratamento de água, eu não vou entrar nesse contexto aqui especificamente, e eu acho que não há necessidade de ensinar o Padre Nosso ao vigário, mas são contextos bastante importantes em que você tem que entender que a reposição da água consumida é fundamental, a conservação das fontes de onde você tirou essa água é fundamental, principalmente quando a gente fala de rios, lagos, nascentes, as bicas, né? Isso é extremamente importante, essa conservação, porque é a sustentabilidade, é a reposição dos seus estoques e a conservação desses meios é extremamente importante. E no processo de obtenção e purificação, não acabar estragando o que está ali já. Não adianta também você ficar destruindo tudo que esse pó d'água que você acha pelo caminho, que não vai repor a sua condição. E nessa você pode, inclusive, mudar o meio ambiente à sua volta. Então você precisa de água em condições. A principal fonte de água seria a chuva, sempre. Tá? Então, existem meios de purificação e conservação. Você tem água de rios e lagos, poços artesianos, semi-artesianos, enfim. Esses estudos dependem muito da escolha do seu local, do seu refúgio, do seu entorno, tá? E das condições que você tem à sua volta. Então, essa questão da água, apesar de ser um tema aqui curto, ela é extremamente importante. Eu recomendo que vocês tenham atenção a essa necessidade. Continuando aqui no mesmo vídeo, aproveitando o pilar 3, abrigo. Esses sistemas de abrigo, nós estamos habituados, abrigos de selva, abrigo de mato, mas eles funcionam muito bem, obrigado. O sistema dos 6 pilares de sobrevivência, o abrigo inclui alojamentos, abrigos de todos os tipos, incluso que as roupas, os equipamentos relacionados. Por quê? A nossa roupa é nosso primeiro abrigo, a proteção contra as intempéries de forma direta. O corpo humano só pode sobreviver de algumas horas exposto, perdão, a algumas condições muito extremas, tanto de alta quanto baixa temperatura, sem o equipamento adequado, sem a indumentária adequada. Em condições climáticas com risco de vida, como temperaturas tropicais, furacões, nevascas, um abrigo decente é um requisito imprescindível para a sobrevivência. Então, não tem muito o que se questionar com relação a esta necessidade. O abrigo por si só abrange um amplo conjunto de cenários, desde situações perigosas na natureza até o acampar em casa. Quem nunca fez uma barraquinha para o filho dentro da sala, né? Em alguns casos, você pode estar tentando sobreviver aos elementos e deve encontrar seu abrigo ou construir um. Ainda usar sua casa como um abrigo ou refúgio, mesmo assim, as chances são de que você estará vivendo fora da grade. Ou seja, ou você estará tentando sobreviver após um evento causado por uma queda prolongada de energia, por exemplo, ou uma questão similar ou correlata. Estou na minha casa, acabou a energia elétrica da rua.
o prédio ou a casa fica às escuras por horas. Então, é um prenúncio, é um prelúdio, é uma forma de que nós consigamos entender o quão dependente, o quão, digamos assim, necessário seria aquela condição para que nós consigamos viver. Hoje em dia, nós dependemos muito da energia elétrica. Nós dependemos praticamente para tudo da nossa energia elétrica, desde estar aqui falando com vocês até a iluminação, resfriamento da minha comida, o preparo do inicial da minha comida, tudo. Então, ficar sem energia elétrica em um abrigo é um presságio, é um prelúdio daquilo que poderia vir a acontecer. Para fornecer abrigo a si mesmo e a sua família, você pode precisar estar familiarizado com o trabalho de cordas e amarrações. Seria o básico de começamos a falar em um abrigo, bem como nós e habilidades básicas de construção. Aí já passamos desde estender uma lona com uma corda, já passamos pela obtenção de lenha, de madeira, de construção de abrigos, construção rural e por aí vai. Também será importante ter algumas habilidades mecânicas básicas para que você possa manter um gerador doméstico, tá? Um veículo funcionando. Quase impossível de ser proficiente em tudo. O indivíduo, a pessoa, ela não vai conseguir atender todas as suas necessidades básicas. Ela vai depender de outras pessoas do grupo. Ou seja, a pessoa que ela é boa em construção, marcenaria, pode construir uma casa de madeira, pode construir uma casa de alvenaria, talvez ela não seja um bom mecânico com máquinas. Tá? Então, toda a grade de proficiências, toda a grade de expertise, você pode conhecer pontualmente alguns detalhes, mas a fundo, de forma necessária, fica um tanto complicado você ser o detentor de toda a informação, porque todo o grupo fica dependente de você nesse sentido. E caso aconteça qualquer outro infortúnio, desde de uma diarreia até o falecimento, o grupo inteiro está morto. Essa é a realidade. Então, existe a necessidade de que esses conhecimentos sejam divididos e amplificados. Por que a gente está falando de gerador e veículo aqui? Porque são meios de abrigo também em necessidades, tanto de locomoção quanto de permanência. É tão importante, especialmente quanto em comunidade, estabelecer uma rede de amigos com diferentes habilidades relacionadas em todos os 6 pilares da sobrevivência. Ah, eu domino todos os 6 pilares. Ótimo. Tenha outras pessoas que também dominem, porque é necessário, fundamental. Tema complexo, pois cada preparador ou sobrevivencialista tem uma ideia ou conceito sobre esse tema, que vai desde um abrigo temporário até um bunker. As opções dessas categorias vão desde que a sua própria casa, outras estruturas permanentes, estruturas fabricadas alternativas, tendas, trailers, cabanas, retiros, etc., ou abrigos construídos a partir de materiais naturais ou detritos locais, ou seja lá o que você encontrar pelo caminho. Em alguns extremos climáticos, você pode ter apenas horas para criar um abrigo que mantenha você e seu grupo vivo. Então, dá para entender porque esse pilar merece uma atenção tão especial nessa linha de necessidades. Aqui tem um esquemazinho básico de um livro que eu retirei durante as minhas pesquisas para sobrevivencialista, de um bunker sobre uma residência em que existiam uma série de tecnologias embarcadas bem interessantes, trocadores de oxigênio, filtros NBC, água, etc. Enfim, esse aqui seria o basicão. E nós temos uma foto de um bunker, tá, do mesmo padrão que algumas empresas americanas fazem, a ideia de proteção contra tornados e eventos climáticos. Mas na realidade, o sobrevivencialista em si, o prepper, né, na realidade, ele tem essa visão de estar preparado para qualquer tipo de situação. E aqui nós estamos vendo um módulo central de um bunker e lá atrás tem outro módulo assim instalado também, né, no outro nível. Certifique-se de que seu plano inclui pelo menos uma alternativa ao seu abrigo primário. E também contabilize ou prepare-se para mudanças
no tempo e estações. Porque a emergência que você está se planejando, se preparando, provavelmente não estará no seu calendário. Não tem data marcada nem horário para chegar. Você vai precisar estar preparado para que atinja a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, tá? Em qualquer condição. O clima mude drasticamente dependendo da emergência. Ou seja, não dá para engessar e falar, olha, eu estou preparado para exatamente isso. Pode não ser só isso, pode ser isso e mais alguma coisa. Ou ser uma coisa totalmente diferente e que eu dependa de um outro tipo de abrigo. Se a situação for ruim o suficiente, a segurança será uma preocupação. Considere como você pode disfarçar sua habitação de olhos curiosos. Isso é extremamente importante. Aí temos o Gray Man, né? Pessoas podem estar procurando por oportunidades ou vagando. Podem ver seus suprimentos. Em casos extremos, como você vai defender este local ou se evacuar dele numa emergência. Não é só estar seguro, é sentir e ficar seguro. E numa emergência, estar seguro e se sentir seguro pode ser abandonar aquele local e ir para outro. Então você tem que ter essa visão e essas opções. Abrigo também se relaciona ao seu ambiente pessoal, de forma que como você se veste terá um grande impacto na sua capacidade de prosperar ou numa situação de emergência. Não adianta você falar, igual a gente assiste em vídeos, né? O cara tá lá no pântano, na selva, descalço, de bermuda, tal, o cara não sente nada, não tem. Eu particularmente acho isso uma tremenda mentira, porque o clima ele não quer saber se você é um artista famoso, uma personalidade, etc. Você está lá desprovido de proteção natural, descalços, de bermuda, de camiseta ou sem camisa, estilo largados e pelados, a natureza vai te comer vivo. Em algumas situações, literalmente, tá? Pernilongos, insetos, abelhas, vespas, um vento forte com areia batendo no corpo não é nada interessante. Então, essas condições assim de teatro, né, elas não cabem na realidade. Considerações como clima e estações são meio óbvias, mas pouca gente se atenta a esses detalhes. Mas como você se veste pode ter um impacto na sua saúde. Com relação a estou num ambiente frio de bermuda e camiseta, vai chegar uma hora que vai pesar. A proteção contra o clima, intempéries e pragas, etc., além de ameaças químicas e biológicas, são cuidados que deverão e serão observados. Assim, tão importante quanto ter equipamento de camuflagem quando você quer ser discreto ou até necessário em alta visibilidade, quando você precisa ser resgatado. Eu preciso ser visto, né? A sinalização lá do Safa mais A. Eu também quero não ser visto em algumas condições. Aqui no caso do meu abrigo, a proteção das minhas condições, dos meus víveres, dos meus suprimentos, também não quero ser visto. Considerar roupas adequadas, especializadas e abrigos leves e portáteis para evasão e fuga, assim como fortificar a sua casa, se possível, criar um refúgio. São requisitos básicos. Eu tenho aí na minha BOB um abrigo temporário, uma barraquinha, um abrigo de emergência, eu tenho lá uma rede especializada, eu tenho minha casa fortificada, eu tenho um refúgio secreto, enfim. Isso tudo a gente considera como abrigo. Então, nesse vídeo aqui a gente encerra essas duas etapas, muito importantes. No próximo vídeo a gente dá continuidade, que é mais um tema dessa nossa nova visão, de interpretação de estudo, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço de coração. Até a próxima.